Então, esse é o vídeo da aula do professor Jabu, né? Programação para ciência de dados, a lista de exercícios que ele passou. E aí vamos estar aqui explicando então. Então, o primeiro cenário, eu criei aqui uma previsão de doença cardiovascular, certo? Que aí vai ter alguns pontos, né? A definição clara do problema. Então, o que é importante ali? Prever a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares com uma base de dados, certo? Dos pacientes do hospital. E aí essa base de dados vai auxiliar na prevenção, né, e no tratamento desse problema, né, de saúde. Bom, as perguntas importantes a serem feitas, vou citar só algumas, né? São quais as variáveis, né, que estão disponíveis com relação a dados mesmo, né? Idade, pressão, colesterol, histórico familiar. Esses dados eles têm o nome da pessoa ou eles estão anonimizados, né? Que seria colocando, em vez de colocar o nome da pessoa, né, do cidadão, vai colocar paciente 1, paciente 2, que isso, né, quando está lidando com dados de pessoas, é importante às vezes ter isso, né? Qual que seria o impacto esperado com essa previsão e qual o custo médio, né, que teria, né, se uma pessoa tivesse um diagnóstico tardio. Então, quanto mais rápido ter um diagnóstico, melhor é, né? E como que os médicos pretendem usar esse modelo na prática? Então, tem que perguntar, porque não adianta desenvolver um modelo que os médicos também não vão usar, né? Então, se espera que o modelo pode ter uma alta acurácia, também um relatório para o apoio do diagnóstico em si, né? E a redução de diagnósticos atrasados. Então, melhorar o tempo de resposta ao diagnóstico para que a pessoa possa se cuidar sem precisar de a situação piorar. As métricas que podem ser utilizadas nesta questão seria as métricas utilizadas para avaliar o desempenho, né, do modelo, que seria acurácia, precisão, recal, F1 score, custo por diagnóstico, redução, né, nos casos de problemas graves, né. Então não vou entrar em detalhe aqui explicando cada um, mas está aí no material. E depois, o sucesso aqui, eu acredito que uma taxa aí de 85%, né, nessas métricas, né, para no caso que a gente pode criar ali uma rede neural, né, que vai fazer esse tipo de acolhimento dos dados e percepção, né, com essas métricas aqui. Então, uns 85% acho que é um modelo bom, sabe? Pode reduzir ali, né, os casos críticos, né? Então, existe, né, um estudo que fala sobre isso, né? Que um modelo bom, pelo menos 85%. No caso aqui, é baseado nisso. O requisito, né, e o fluxo, né, da execução. Então, primeira coisa, coleta de dados, depois limpeza dos dados, né, do processamento, porque os dados têm que ser trabalhados antes de ser processados, porque vem ruídos, né, vem informações faltantes, às vezes informações até inexistentes, né, como pessoa com idade de 200 anos, coisas assim desse tipo, né, gente que já morreu, né, está ali no banco de dados, tal, do hospital. E o treinamento do modelo, né, que aí vai depender de uma quantidade razoável de dados, não pode ser poucos dados, tem que ser uma quantidade razoável para que o modelo possa aprender, né. Aí esse treinamento do modelo vai
possibilitar ali a escolha de um melhor modelo, né? Então vai ser treinado alguns modelos e ver qual que responde melhor de acordo com as métricas mencionadas, e o que responder melhor é o que vai ser escolhido. Depois, com isso, a gente vai pegar as informações e vai fazer a validação para ver se bate, né, com os dados reais. E depois a implementação com a equipe médica. Basicamente isso. Então, os requisitos base de dados clínicos vai ser desenvolvido em ambiente Python, né? Biblioteca e suas bibliotecas são várias, né, que existem, que podem ser usadas para poder desenvolver essa rede neural que possa estar fazendo isso, né? Então, várias redes neurais, né, que pode estar sendo usada, e a melhor que for, aí vai ser escolhida para poder fazer isso aí. Então, esse é o requisito. O fluxo, então, é basicamente a coleta e preparação dos dados, o treinamento do modelo preditivo, né, a validação de testes, esses testes estão sendo válidos, e depois a integração com a equipe médica. No segundo cenário, aqui a proposta é melhorar a recomendação de vendas, né? Definição clara do problema seria criar um sistema de recomendação de produtos baseados em histórico de navegação de compra do cliente, ou seja, o cliente compra, aí ele vai deixar um histórico, e baseado nesse histórico a gente cria uma solução, né, por meio de programação, inteligência, né, redes neurais, que possa interagir e trazer os dados importantes. As perguntas: quais dados estão disponíveis, né? Então seria os cliques, a compra, o tempo de navegação, quais são esses dados que essa empresa teria para fornecer, para poder desenvolver. Já existe um sistema de recomendação? Será que a empresa já tem esse sistema e não está otimizado, não está melhorado, ou poucas pessoas têm a capacidade de pegar esse programa, né, ou esse sistema e tirar os dados que precisa, né? Qual é o orçamento disponível para poder ou criar um novo ou comprar algum, né? Quais as categorias de produtos que são prioridade, ou seja, essa empresa ela vende, né? Mas o que é o mais importante para ela vender, o que mais dá lucro para ela? Então essas perguntas têm que ser feitas, né, para que o programador, a equipe de programação, né, e desenvolvimento possa conseguir atingir esse objetivo, né, de saber a dor do cliente. Então o resultado esperado aqui seria, no caso, claramente o aumento das vendas, né, que o objetivo principal é esse, dinheiro no final, e um engajamento maior com a pessoa que comprou, né, para ela poder voltar e comprar de novo. Então o engajamento entre a empresa vendedora e o cliente, ela é muito importante. Relevância, né, nas sugestões feitas aos usuários. Então, quer dizer, as sugestões que os usuários vão dar, o feedback, tem que ser analisados, né, e melhorados, se for preciso fazer alguma melhoria. As métricas aqui são taxa de cliques, taxa de conversão, certo? Quer dizer, que seria a proporção de usuários que realizam uma compra após interagir com a recomendação, né? E aumento de ticket médio, né, que seria uma variação positiva do valor médio gasto por cliente por compra. E satisfação do usuário, né? Isso é muito importante, esse retorno, para que a empresa possa mudar se tiver alguma coisa que tenha desagradado o número de clientes, né? Se perceber uma tendência de algo que possa estar prejudicando a imagem da empresa, ou até o fato do cliente querer ou não continuar uma compra ou comprar novamente, né? Então isso deve ser de fato analisado. E o sucesso, né, desse projeto, ele está relacionado aqui, né, que eu coloquei implicitamente aqui, né, 10% do valor da venda no trimestre. Acho que é um valor bom, né? Ah, por que você escolheu esse, né? Porque eu estou fazendo aqui, né, o projeto, então eu acredito que esses 10% aí no primeiro trimestre seja bom. E se por um acaso der resultado, né, aí a gente pode estar mudando essa. Mas para o teste, né, piloto ali, a gente que 10% de vendas a mais, eu acho que já seria algo muito bom. Requisito do fluxo, no caso aqui, para esse cenário 2,
seria coleta do histórico dos usuários, né? Então a empresa já precisa ter um banco de dados ali com quem já comprou, né? O que comprou. Análise de padrão de consumo, ou seja, aquilo ali, um pai que compra, né? Sei lá, brinquedos para o filho, ele é propenso a comprar o que? Né? Se ele compra brinquedo, ele também pode comprar, talvez, ele pode comprar outras coisas relacionadas à criança, né? Então a análise desse padrão de consumo, ela é muito importante para compreender o cliente e até sugerir ao cliente a próxima compra, certo? Então, tipo, alguém compra um celular e aí o programa já envia alguma mensagem para ele oferecendo a capinha do celular, a tela de vidro, um acessório do celular, um fone, né? O treinamento do sistema de recomendação, que é importante, né? O sistema, ele entender o cliente, saber as suas preferências, para que ele possa fazer recomendações que realmente, de fato, possa ser algo que o cliente realmente queira, né? Então, por exemplo, se um sistema for mal treinado, uma pessoa que talvez ele usa, né, aquele sistema para fazer compras, por exemplo, de produtos mecânicos para a oficina dele, aí do nada um sistema não bem treinado pode recomendar compras de objetos que tem totalmente fora disso, né? Por exemplo, crochê, né? Linha de crochê, agulha. Então é uma coisa que não deve acontecer. Então também tem a questão do teste, né? Teste AB, que explica aqui certinho, e depois a implementação do site. Tudo isso é importante, tá bom? O último cenário é com relação à otimização do transporte público. Então essa definição seria o que? Seria otimização da distribuição dos ônibus que vão estar circulando na cidade, para que possa ter um tempo reduzido de espera e aumentar a eficiência com relação a gastos também, né? Então rotas otimizadas vai economizar gasolina, né? Vai talvez economizar número de motoristas circulando, número de ônibus, né? Então a otimização é muito importante para esse tipo de abordagem. Perguntas aos envolvidos, né? Que no caso a equipe tem que fazer. Existem dados GPS dos ônibus? Primeira coisa, né? Porque se não existe dados GPS dos ônibus, é meio complicado fazer uma otimização decente, certo, né? Quais são os horários de pico? Quais são os momentos do dia em que mais tem passageiros, né? E quais são as linhas que tem gargalo? Qual é o custo operacional por linha, né? Essa linha aqui, ela lucra muito porque tem muitos passageiros. Essa linha aqui, eu preciso manter ela porque é um serviço público, tem que ser mantido, mas eu não tenho lucro, né? Então, para alguma decisão, uma tomada de decisão, é necessário saber disso aí. E há dados sobre a lotação e a demanda por horário, ou seja, as linhas, né, os ali que tais ônibus passam. Qual que é a demanda daquela linha, né? Será que tem muitos passageiros? Qual que é a característica desses passageiros? Qual que é a demanda de horário? Às vezes, horários de manhã, as pessoas estão indo trabalhar e estão indo para a escola, então a demanda é maior. Para também não ficar usando o ônibus ali excessivamente em horários que não tem quase nenhum passageiro. Então, são perguntas importantes. Resultado esperado. A redução do tempo de espera do passageiro, né? Todo mundo quer um atendimento rápido. Melhor aproveitamento da frota, ou seja, usando a frota correta, na linha correta, no tempo correto, disponibilizando de forma correta para as pessoas a possibilidade de se locomoverem, né? Sem gastos desnecessários. E a diminuição dos custos operacionais, por exemplo, com uma otimização, né, da frota, pode-se descobrir que certos pontos não justifica. Às vezes o ônibus está passando por aquele ponto, pode estar passando por outro, né? Então os horários talvez em certos lugares pode ser um pouco maior ou menor. Então isso é importante. As métricas utilizadas aqui o tempo médio de espera, que é importante saber, né? Qual que é o tempo que o passageiro ele vai esperar para pegar o seu ônibus. Então tem que ser observado isso. A ocupação média, ou seja, a média de passageiros por ônibus,
por cada linha, para saber quais ônibus estão mais ociosos e outros que estão no gargalo. Custo por quilometragem, certo? E depois essa parte de Net Promoter Score, né? É um indicador de satisfação dos usuários com serviços obtidos por meio de questionários sobre a probabilidade de recomendação. Bom, o sucesso do projeto é 20% do tempo médio de espera, né? Que é bom demais isso. E também 15% do custo. Se conseguir cair 15% do custo nisso aí, vai ser bom. Então o fluxograma aqui seria a coleta de dados, de demandas e localização, análise de gargalos nas rotas, a simulação de novos cenários, né, para poder ver se consegue fazer sem ter uma interferência muito brusca nas linhas já funcionando, e a avaliação de custo-benefício, que é um dos mais importantes, depois uma implementação da nova distribuição com as equipes, né, trocador, passageiro, né, e assim vai. E até mesmo a divulgação, né, para a comunidade, talvez de novas rotas, novos horários, né, e coisas assim. Os requisitos, né, para que isso dê certo, então deveria ser a coleta de análise de dados, coleta e análise, simulação do cenário, né, pós-otimização, né, como ficaria, né, um cenário diferente, então vai simular para ver, avaliação de custo-benefício, né, para ver se compensa fazer essa implementação, e implementação e monitoramento, quer dizer, implementar e monitorar para ver se de fato está tendo resultado ou não.